Oi, amigos, bem-vindos para a análise do sexto e último episódio de Loki. Bom, já começo falando que eu gostei bastante do episódio, quebrei muito a cara com algumas coisas, mas positivamente, e muita coisa pra gente comentar hoje, porque esse episódio significou algo muito importante pra Marvel nessa fase 4, acho que pra todas as próximas fases da Marvel. Então, aguenta aí. E a primeira coisa que eu quero pontuar é logo quando já tá começando o episódio, né? Aquela introdução do Marvel Studios comum, que aparece as cenas de outros filmes, formando a Loki e tudo mais. Que começa aquelas várias falas, começam a falar na nossa cabeça assim, gente, por que tá revivendo essas falas todas? E aí elas vão sobrepondo. Aí quando vê tá montando uma linha sagrada pra mostrar que ela tá indo em volta daquele lugar que tá no meio de tudo, eu achei sensacional. Eu achei uma sacada muito boa, principalmente pra dar uma pista pro que vai acontecer no final do episódio. Mas enfim, só um inicinho básico. Com isso estabelecido, então, a gente tem aquele feixe temporal em volta daquela pedra no meio onde o Loki e a Sylvie chegam, e assim que eles chegam lá, aparece uma assombração, vulgo a Miss Minutes, aquele reloginho do inferno, aparece no susto em qualquer um que viu esse episódio, e ela chega falando que aquela é a cidadela do fim dos tempos, o que era uma exposição que a gente já apresentou no vídeo passado, que aquele lugar seria a cidadela, e realmente era a cidadela do fim dos tempos. E aí, chegando lá, ela oferece um acordo, falando que aquele que permanece estava oferecendo um acordo para eles, que ambos poderiam estar numa linha do tempo tranquilos, tendo seus objetivos concluídos, se eles não perturbassem ele. Mas eles, obviamente, o Loki e a Sylvie, eles discordam e vão prosseguindo com o plano deles de matar o cara que está por trás de tudo aquilo. E aí, adentrando naquele castelo, que é muito esquisito, era um castelo meio preto, com meio que umas rachaduras douradas, era meio estranho, e chega num espaço que tem, eu acho, que eu não prestei muita atenção nessa hora, é até um erro meu, que eram 4 estátuas dos Guardiões do Tempo e uma estava quebrada. O que pode indicar que realmente existem os Guardiões do Tempo e a pessoa por trás de tudo, ela criou aqueles robôs para meio que criar um folclore, ou que ela só criou aquelas estátuas para simbolizar o negócio da TVA também, e o quarto poderia ser ele próprio. E eis que aparece vindo do elevador quem eu queria muito que fosse, e realmente foi, que era, tá bom, não era o Kang, mas é o Kang, a gente sabe que é o Kang. Aquele ator, o Jonathan Majors, se eu não me engano, é assim que pronuncia o nome dele, ele já foi escalado para interpretar o Kang como vilão do Homem-Formiga 3, Quantumanium. E quando apareceu o ator lá, eu falei, porra, é o Kang. Já comecei a gritar silenciosamente, porque eram 5 da manhã, não podia gritar, e eu fiquei de cara, porque eles realmente, a Marvel colocou as pistas e entregou pra gente o vilão que a gente merecia. A gente merecia o Kang no final. Tudo bem que ele não é o Kang ainda, mas em vários diálogos ele se refere como o Conquistador, e como a gente sabe, nos quadrinhos é Kang o Conquistador. Por mais que ele não tenha se apresentado como Kang e tudo mais, eu acho que essa versão é o Immortus, que é uma versão dos quadrinhos do Kang, que foi selecionada pelos Guardiões do Tempo, que nos quadrinhos realmente existem, para meio que supervisionar uma parte da linha do tempo, e ele meio que toma o poder depois, enfim, coisas dos quadrinhos. Então eu acho que esse cara pode ser meio que o Immortus, mas ele é o Kang. Como ele mesmo vai explicar lá pra frente, tem vários e vários dele existindo numa guerra multiversal. E pausa nisso tudo que tá acontecendo entre Kang, Loki e Sylvie, e a gente vai pra TVA com o Mobius chegando e confrontando a juíza Slayer. Ele chega lá, confronta ela, e aí ela começa a chamar os guardas da TVA, e aí ele fala que os guardas não estão mais obedecendo ela, porque na verdade o Mobius e a B15, que de alguma forma fugiu de lá, provavelmente com a ajuda do Mobius, eles foram mostrar a verdade da TVA e mostraram que a juíza também era uma variante. Mostraram ela antes de ser capturada pela TVA, uma versão meio que original dela, a versão não variante dela. Isso trouxe à tona as memórias de todo mundo, não de todo mundo, mas eu imagino que de alguns guardas, e foi repassando a informação. Enfim, eles confrontam a juíza, e tem uma parte muito importante nesse diálogo da juíza com o Mobius, que é uma coisa que eu venho pontuando desde as minhas primeiras análises, que é a questão dessa série, da TV, é toda uma alegoria à ditadura e tudo mais, a sistemas ditatoriais, autoritários, e aí eles começam a falar sobre, tipo, ela fala que se liberar tudo aquilo vai ser o caos e tudo mais, e ele fala que vai ser simplesmente livre-arbítrio. E ela fala uma frase muito impactante por si só, que ela fala que o livre-arbítrio é apenas para aqueles que comandam. E eu achei algo muito interessante de colocar na série, principalmente corroborando para toda essa alegoria metafórica a sistemas autoritários que estão sendo colocados nessa série, que eu achei genial, diga-se de passagem.
Voltando pra Kang, Locke e Sylvie, eles estão lá no escritório do Kang, meio que conversando sobre, e o Kang começa a explicar. Esse episódio é muito explicativo, porque a maioria das vezes é o... Eu vou chamar de Kang porque é mais fácil, porque uma hora ou outra vai ser o Kang. Ele começa a falar e começa a explicar quem é ele, que ele, na verdade, ele era um cientista do século 31 na Terra, que ele descobriu vários multiversos, que os multiversos existiam, e enquanto isso, várias variantes dele também descobriram. E eles começaram a trocar informações, começaram a se encontrar, e aí começou uma guerra multiversal, porque alguns tinham o desejo de conquistar outros multiversos. Não eram tão benevolentes como, teoricamente, o dele original e outras versões que estavam trocando apenas informações e se ajudando, outros queriam conquistar os outros mundos. Então eles começaram a brigar entre si e conquistar vários planetas do multiverso, criando essa guerra multiversal entre as variantes do Kang. E aí ele fala que ele sobreviveu, ele ficou acima de tudo porque ele encontrou o Alioth, aquela criatura do último episódio, e conseguiu controlar e transformar ele numa arma para assim destruir os outros multiversos. E assim ele vai ficar parte de tudo para controlar tudo, porque ele tá garantindo que essa guerra multiverso não continue, que esses vários mundos se destruam. Ele está acima de tudo para que tudo possa ser controlado. Ele controla tudo para que o caos possa reinar, basicamente. E aí entra muito no rolê de que ele é um mal, mas é um mal necessário, que sem ele a guerra multiversal vai acontecer e as consequências são inimagináveis. E aí ele começa a explicar pra eles que eles podem matar ele, mas se eles matarem ele, vai ter a guerra multiversal, porque toda a timeline vai se bifurcar, vai formar realmente um multiverso novamente. E assim, com toda essa timeline se bifurcando, se dispersando em várias coisas, sem ele lá pra supervisionar, vai dar um caos inimaginável. E quem viu o episódio já sabe o que acontece, né? Então ele dá duas opções, meio que duas opções pro Locke e pra Sylvie. Eles falam que ele pode matar ele, e assim ter o caos, não ter o livre-arbítrio, mas ter o caos no multiverso, ter essa guerra multiversal. Inclusive ele fala que se eles matarem ele, não pouco importa, porque se eles matarem ele, vai existir várias variantes dele que vão voltar e vão voltar e vão voltar, tentando conquistar tudo. E a outra opção seria que os dois poderiam governar juntos a TVA e assim manter a ordem, teoricamente. E aí ficam essas duas opções. Eu tiro o Kang, eu tiro esse mal necessário e deixo as pessoas com livre-arbítrio, mas as consequências vão ser inimagináveis, ou então o Locke e a Sylvie vão controlar a TVA e ir contra tudo aqueles que eles lutaram na temporada inteira, tudo aqueles que eles foram contra, e aí entra um embate muito bom entre o Locke e a Sylvie. E aí, o Locke e a Sylvie discordam. O Locke ele pensa que, por essas consequências serem inimagináveis, é melhor eles aceitarem, deixarem o Kang lá e eles controlarem a TVA para eles terem meio que um melhor controle sobre aquilo, ser feito de uma melhor forma, eles trabalharem com a verdade, como tá para todos que trabalham aqui que são variantes, enfim. E a Sylvie discorda, porque a vida inteira dela ela esperou para aquele momento. Ela esperou para que ninguém mais tenha que sofrer porque ela sofreu, que ela teve uma escolha diferente, saiu do pré-determinado e simplesmente foi apagada. E aí, eles têm um embate, eles começam a lutar, primeiro e único momento de ação do episódio mesmo, inclusive muito bom, em que a Sylvie e o Locke eles começam a disputar com as espadas, com as magias, e aí por fim o Locke ele se coloca na frente do Kang, se declara pra Sylvie, eles dão um beijo, formaliza entre aspas o casal, e aí a Sylvie ela abre um tempad que estava na mão do Kang e joga o Locke. Ela aproveita do beijo para distrair o Locke e jogar ele de volta pra TVA. E aí a gente vê que realmente o amor é uma adaga. E aí, já no finalzinho do episódio, quando o Locke é jogado pra TVA, a Sylvie ela tá lá sozinha com o Kang e ela mata ele. Ela vai lá, mata ele, simplesmente fala que em breve eles vão se ver, algo do tipo, lembra a frase exatamente. E quando ela mata ele, a gente já vê que aquela linha do tempo que não estava sendo controlada mais por ele, que estava se ramificando, a gente vê que é como se fosse um sistema nervoso, que vai abrindo um caminho para cá, que abre mais 5, que abre mais 5 em cada 5, e vai se abrindo, se expandindo infinitamente, com várias e várias e várias possibilidades agora. E aí, eu acho que nós temos aí finalmente apresentados os nossos multiversos da loucura. E aí, no final mesmo do episódio, a gente vê o Locke na TVA, ele começa a procurar o Mobius, e quando ele chega lá e começa a conversar com o Mobius não reconhece ele. Ele vê que, na verdade, ele está numa versão paralela da TVA. Isso me deixou muito em dúvida, mas eu acho que é uma dúvida para deixar guardado mesmo, que o que aconteceu? A TVA foi meio que resetada, ele está em outra TVA, é uma TVA de um multiverso, existem várias TVAs agora, enfim, ele chega lá, o Mobius não reconhece ele, eles não conseguem conversar, o Locke tenta explicar tudo o que aconteceu. O Mobius está meio que confuso, não sabe quem é ele de verdade, e quando ele olha pro lado tem uma estátua do Kang já com traje, só sem o capacete, mas já com o traje dele pronto, que é o Kang dos quadrinhos mesmo.
E aí a gente fica pensando, ó, aquela estátua que antes era dos Guardiões do Tempo, agora é o Kang, e agora vai dar merda. Muito pesada. Mas isso é assunto pra segunda temporada. Que vai ter. E já no fim do episódio, o episódio não tem pós-crédito em si, tem uma, entre aspas, pós-créditos, que é só confirmando o que eu acabei de falar. Que Loki vai ter uma segunda temporada, como muitas pessoas já imaginavam, e agora a gente precisa ir pra segunda temporada para responder essas inúmeras questões que vão ficar fervilhando na nossa cabeça até ela chegar. Enfim, antes de teorizar sobre tudo o que vai acontecer no MCU agora, eu queria falar o que eu achei desse episódio. Eu achei um episódio muito bom. Eu acho que ele não funciona tão bem como um final da série, propriamente dito. Ele amarra todas as questões que precisava e deixa pontas soltas para uma segunda temporada ser interessante ainda, e isso ele faz muito bem. Só que eu acho que antes de ser um final para a série, ele se propõe a ser um início para esse multiverso na Marvel em si. Ele é muito mais explicativo, esse episódio tem muitos e muitos diálogos expositivos, que fica um pouco mais ilustrativo com as massinhas lá do Kang. E eu achei interessante por um lado, por outro não é tão legal, porque o episódio... Eu não achei ele parado, mas enfim, como eu disse, ele é muito explicativo, com muitos diálogos, não tem tanta ação tanto quanto a gente está acostumado nessas séries da Marvel. Mas enfim, eu achei um bom episódio, eu gostei bastante do episódio. E é o que eu falei, eu acho que ele, antes de ser um final para Loki, da primeira temporada, ele se propõe a ser um início para toda essa fase do multiverso na Marvel mais explicitamente. E falando em pontas soltas para a segunda temporada, agora a gente precisa saber para onde a Ravonna foi. Ela foi atrás do livre-arbítrio dela. Será que ela foi atrás do fim dos tempos? Ela foi atrás daquele acima de tudo? Aquele que permanece, perdão. Ela foi atrás do Kang e vai encontrar a Sylvie lá? O que vai acontecer com a Sylvie agora que ela tá lá sozinha? Ela vai conseguir sair daquele lugar? E como ela vai sair? Talvez com o Tempad mesmo. O que aconteceu com o Loki, onde ele tá, que TVA aquela, porque o Mobius e a B15 não reconhecem ele. Eu já disse algumas teorias, acho que uma TVA paralela, controlada pelo Kang, por uma versão do Kang em si. Mas a gente precisa saber isso agora e vai ficar essas perguntas martelando na nossa cabeça, e principalmente agora. E agora, na verdade, com todo esse multiverso em jogo, o que vai restar pra gente nesses próximos filmes da Marvel? Lembrando que esse ano ainda tem Homem-Aranha 3, que pra quem tinha dúvida que vai ter multiverso, obviamente está escancarado que tem multiverso agora, e a gente vai ver com isso principalmente, eu acho, lidado em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, mas isso também é coisa para daqui a pouco no vídeo. Dando um fechamento geral na temporada em si, aproveitando que é o último episódio, vou dar o meu veredito sobre a temporada em si também, eu gostei bastante de Loki. Muito, 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 muito mesmo. É um personagem que eu tinha um carinho, mas não um carinho tão grande igual muitas pessoas têm, e ver ele com tanto amor assim. Eu gosto muito do personagem, mas não foi um dos meus favoritos. E eu então não tava com uma expectativa tão alta pra série, eu achei que a série ia ser bem morninha, achei que ela ia ser bem fraca, e eu me surpreendi infinitamente. Pra mim, é minha série favorita da MCU até agora. Gostei muito de WandaVision e de Falcão Soldado Invernal, mas Loki pra mim ganhou por toda essa importância que ele vai ter na Marvel em si, os diálogos bem feitos, a trilha sonora que eu já apontei em vários vídeos, as atuações, enfim, eu achei Loki incrível, sensacional. Pra mim, até agora, o top 3, tá? Que são as 3 que tem Loki, WandaVision e Falcão Soldado Invernal em terceiro. Mas eu gostei muito de Loki, eu gostei muito dessa primeira temporada e tô muito ansioso pra ver a segunda, já que vai ser a primeira série da Marvel que vai ter uma segunda temporada em si, vai ser a série que vai ter uma continuação. Eu tô muito ansioso e doido pra ver, espero que ela seja lançada o mais rápido possível. Gostei muito, muito mesmo dessa primeira temporada de Loki. E agora, antes de finalizar o vídeo, eu trago notícias quentinhas para o universo da Marvel pra gente, porque o Tom Hiddleston, assim que o episódio lançou, foi confirmado pelo The Hollywood Reporter que ele está confirmado em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, interpretando o Loki. Então a gente vai ver o Loki em Doutor Estranho 2. E eu tô muito ansioso para ver como que vai ser isso. Não sei se... Acho pouco provável a segunda temporada de Loki vir antes de Doutor Estranho 2, mas eu quero ver então como que o Loki vai aparecer lá, como ele vai ter relacionado, porque, querendo ou não, ele foi o responsável por tudo aquilo acontecer. O Loki e a Sylvie em si, mas o Loki tem muita ligação com isso, então eu tô muito ansioso para ver tudo que isso vai acontecer. E falando em outras produções ligadas ao multiverso da Marvel, nós temos o que tá todo mundo querendo saber, que é Homem-Aranha 3, Longe de Casa, e quando sai o bendito trailer, e eu acho que de semana que vem não passa. Acho que eles estavam esperando esse último episódio de Loki para mostrar que tudo se abriu, que as possibilidades são infinitas, para segunda-feira, ou terça no máximo, que vem, a gente já vê o trailer de Homem-Aranha, e eu já tô mega ansioso. Não acho que vai aparecer Tobey Andrew de primeira, mas acho que eles soltaram no filme sim, mas eles estão esperando para mostrar no trailer as versões dos vilões do multiverso. E eu acho que
calma aí que vem aí. E a outra parte, a outra produção da Marvel ligada a tudo isso é WandaVision. Pra quem se lembra, no pós-crédito de WandaVision, quando a Wanda tá lá estudando o livro, que eu esqueci o nome agora, ela escuta as vozes dos gêmeos. Ela escuta as vozes dos gêmeos e eu penso e imagino muito que eu vi essa teoria na internet, que aquele foi o exato momento em que o multiverso quebrou. Que a Sylvie matou o Kang e o multiverso foi se abrindo. Ela escutou os gêmeos vindo de alguma realidade, essas infinitas realidades paralelas, e ela vai atrás disso tudo e vai ser uma das principais motivações pra Doutor Estranho 2. Mas enfim, como eu falo muitas vezes, agora só vendo pra gente saber como é que vai ser e eu tô mega ansioso pra tudo isso. E outro detalhe que eu esqueci de pontuar, em agosto, dia 11, se não me engano, vai ter o What If. A Marvel estava guardando esse tempo todo pra apresentar o What If pra gente, a animação, porque eu tenho certeza absoluta agora que depois desse último episódio vai ter ligação sim com a MCU e vão ser várias versões alternativas desses multiversos infinitos que existem agora na Marvel pra gente. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de deixar seu like aqui, seu comentário, mandar para seus amigos que estão ansiosos para essa nova fase da Marvel, que gostaram de Loki também. Deixem seus comentários aqui. Não deixem de passar lá no meu Instagram também, porque lá sempre vou deixando essas notícias de última hora para vocês. Eu aviso quando sair vídeo novo. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais!